Ah, é? Boa tarde, meus amigos! Estamos recebendo a nossa amiga querida Beth. Ô, Beth, minha querida amiga do coração, que honra, que alegria em receber a nossa amiga aqui, que hoje é a nossa amiga do coração, a Beth. Ela veio para passar a mensagem de fortalecimento. Como está a sua fé? Esse é o tema da mensagem de fortalecimento dessa tarde. Olha, e eu convido a todos vocês para mais tarde um encontro triplo, né? Eu, a Beth, a Jailda, nós vamos falar sobre o suicídio e mais que não me vem como Prevenção e pós-venção. é isso mesmo. Nós convidamos vocês que estão assistindo essa live para acompanhar a palestra, que será com perguntas e respostas. Jailda e Beth, que vão responder as minhas perguntas, né, que eu deixei elaboradas aqui, que será muito dinâmico, muito divertido. Não percam. E, por gentileza, amiga querida do nosso coração, você pode iniciar com uma prece, encerrar com a prece e seja bem-vinda. E é com você, amiga querida. Obrigado. Muito boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui. E agradeço imensamente o carinho do Rodrigo, de toda a equipe do SEAC, ao mentor espiritual, ao Antônio, sempre nos amparando. Então, essa pergunta, né? Primeiro, peçamos a Deus e a Jesus que nos ajude a esclarecer o que é a fé e nos ajude a fortalecer a nossa fé. Então, como está a nossa fé? O que é fé? Fé é uma convicção, é uma certeza na existência de uma força superior, de um Deus, do Pai Criador, e também a certeza de que há forças dentro de nós. Então, é termos fé em nós mesmos. Então, a fé é crença, é confiança. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, escreveu um capítulo chamado Fé, é o capítulo 6, onde ele escreve: a fé é uma força que nasce conosco, é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus. Então, é uma força instintiva, está lá no nosso inconsciente. Tem um biólogo americano, Dean Hammer, escreveu um livro muito polêmico chamado O Gene de Deus. O Gene de Deus. Então, ele escreve nesse livro que existe um conjunto de genes responsáveis pela manifestação da nossa fé. Olha que interessante. Ele pesquisou 1.001 voluntários e mediu o grau de espiritualidade, né, dessas pessoas por meio de perguntas. E ele concluiu: o código genético do indivíduo determina o tamanho da sua fé. Olha que interessante. Os espíritos nos ensinam que a fé é uma construção das nossas vidas anteriores. Essa construção reflete no nosso perispírito, que reflete na herança genética, nesse gene de Deus que diz Dean Martin. E Emmanuel fala que a fé vibra em todos os seres vivos. A fé é uma força que palpita em todas as coisas, em todos os seres, até nos minerais. Aí ele dá exemplo do cristal. Então, quando a gente quebra um cristal em 2 ou mais pedaços e coloca numa solução adequada, quer dizer, numa solução supersaturada, um meio onde tem muito material dissolvido, esse cristal sozinho se recompõe, se autoconserta. E Emmanuel dá vários exemplos. A árvore, quando é podada, ela
traz novos brotos, folhas, flores, frutos. O campo se cobre de flores na primavera. E tem um exemplo bastante ilustrativo. Em 1883, numa ilha da Indonésia, o vulcão Krakatoa destruiu tudo na ilha. As plantas, os animais, não sobrou nenhum ser vivo. No ano seguinte, em 1884, uma expedição foi até a ilha e não encontrou sinais de vida. E em 1919, né, então, passaram-se mais de 20 anos, já surgiam pequenas florestas, prados, e hoje, o que existe nessa ilha? Uma luxuriante floresta tropical com suas plantas, seus animais. É o que Emmanuel nos ensina, é a força da vida, que Emmanuel fala que a fé está presente em todos os seres, no cristal, nas plantas, nos animais, no ser humano. A fé é essa força de vida que impulsiona ao crescimento, à evolução, porque a fé desperta potencialidades divinas e também desperta em nós, seres humanos, os sentimentos nobres, para que a gente avance na nossa senda, né, evolutiva, para que a gente progrida materialmente e espiritualmente. Bom, os antropólogos, os estudiosos que se empenham, né, no estudo da origem da evolução dos povos, eles são unânimes em dizer que o sentimento religioso é um sentimento universal, está presente em todas as sociedades humanas. Nunca houve uma sociedade, né, que não tivesse uma religião. E os rituais? Os rituais são manifestações de fé, os rituais, né, são características das religiões. Então, como que era, né, essa manifestação de fé na história da humanidade? Os homens primitivos não compreendiam aquilo que eles, o que era abstrato, né? Então, eles temiam as forças da natureza, o sol, a lua, o trovão, eles achavam que eram deuses. Com o passar dos séculos, o homem foi evoluindo e começaram a imaginar a existência de vários deuses semelhantes ao próprio homem, os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, e aí surgiram os povos politeístas. Mais alguns séculos e surgiram as revelações, Moisés, né, Abraão, Moisés, Jesus. Os judeus, eles tinham a crença num Deus único, criador de tudo, então eles foram os primeiros povos considerados monoteístas. E, ao longo do tempo, os homens criaram diferentes religiões. Religião é diferente de religiosidade. A religiosidade nasce do nosso íntimo. A religião muda com o tempo. A religião é a instituição, então, a Igreja Católica, Evangélica, os rituais, os cultos, os dogmas religiosos, são caminhos externos que levam as pessoas, levam os homens, as mulheres a Deus. Esses caminhos não são permanentes. Por exemplo, há pessoas que nascem numa família, uma família que segue uma determinada religião, e aí elas crescem, adquirem novos conhecimentos, amadurecem, e aquelas crenças da infância já não respondem mais às suas dúvidas. Aí elas procuram uma outra religião. As diferentes religiões atendem a diferentes anseios pessoais, por isso que a gente precisa respeitar a diversidade religiosa. Agora, a religiosidade é o anseio interno que temos de nos ligar a Deus ou a uma força superior. E esse anseio é algo que nasce conosco, é inato, mas que precisa ser desenvolvido.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós podemos ler que há pessoas que não têm fé, não creem em Deus. No entanto, os antropólogos dizem que não existe um povo inteiro que não acredita em Deus. Mas há indivíduos que não acreditam, que não têm fé. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê quais são os motivos dessa descrença. O Evangelho traz 4 motivos. A indiferença. Então, são pessoas que ainda estão adormecidas em relação ao seu progresso espiritual, estão atraídas pelo material. O outro motivo é o medo, a preguiça de mudar as próprias crenças. O filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, viveu no final do século XIX, começo do século XX, cunhou uma frase fantástica. Às vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Porque nós vamos construindo crenças ao longo dos milênios, ao longo das nossas muitas encarnações, e mesmo nesta vida, desde a infância. Aí vem uma informação que se choca com aquilo que acreditamos. E isso começa a mexer nessa nossa construção milenar. Então, ela precisa ser refeita, mas isso amedronta, dá preguiça. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa família que acredita que o mundo foi construído em 6 dias, de 24 horas, que existiu Adão e Eva, e aí essa pessoa vai na escola, aprende que existiram os dinossauros, que a geologia mostra que a Terra tem bilhões de anos. Então, essas novas informações se chocam com as crenças dela. Então, ela precisa refazer essa sua crença, essa sua construção, né, mental. Mas muitas pessoas têm preguiça ou têm medo. E o terceiro motivo é o orgulho. Há pessoas que não admitem que haja um poder superior a elas. Tudo isso a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto motivo são os dogmas impostos, os dogmas religiosos, que se chocam às descobertas da ciência, por exemplo, né, o que a gente falou agora sobre o mundo construído em 6 dias de 24 horas e a ciência comprovando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? E os dogmas religiosos não admitem questionamentos. Aí o Allan Kardec escreve que os dogmas religiosos, sem esses questionamentos, exigem de nós que abdiquemos, que deixemos de usar 2 das nossas mais preciosas faculdades, o raciocínio e o livre-arbítrio. A gente se torna, assim, uma marionete, né? Não pode raciocinar, não pode questionar. O Erich Fromm, um fantástico psicólogo, sociólogo alemão, viveu no século passado, escreveu: os homens que não suplantaram a fase infantil do espírito, né? Obedecem sem questionamento. Isso é a fé cega. São os dogmas religiosos impostos sem questionamento. É a crença num Deus punitivo, no Deus que vigia, no Deus que fica lisonjeado com os louvores, que fica encolorizado com a desobediência dos seus filhos. Enquanto outras pessoas já nascem com a fé, né? É uma fé inata, nasceram com elas, porque já construíram nas encarnações passadas, mas precisam continuar desenvolvendo. E outros, né, não construíram essa fé em encarnações passadas, esses que não acreditam, eles precisam construir nessa ou nas próximas encarnações. Tem um artigo da Adriana Dias Lopes, na revista Veja, de 23 de outubro de 2015, em que ela cita um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com 1.200 homens e mulheres.
E a conclusão desse estudo? Há pessoas intuitivas e há pessoas reflexivas. As pessoas intuitivas são mais religiosas, têm mais fé, e as pessoas reflexivas são mais racionais. Então, pessoas intuitivas, o que é intuição? Intuição é aquela ideia que brota do próprio ser, assim, no relance. No relance, a pessoa capta o conhecimento da essência das coisas. É como se esse conhecimento fosse revelado ou desvelado. Revelado ou desvelado vem da palavra véu, levantar o véu. Estava escondido e, de repente, né, aquilo assim, é um eureka, é um insight. Muitos profetas, muitos médiuns são intuitivos, trazem revelações do plano espiritual ou das suas próprias experiências das encarnações passadas, que estão lá no inconsciente. O Carl Gustav Jung, eminente psicólogo, fundou a psicologia analítica no século passado, muito citado por Joana de Ângeles e Hermance Dufault, duas autoras espirituais. Escreveu: cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Isso é intuição. Ter a sabedoria e o conhecimento que necessitamos em nosso próprio interior, mas nem sempre ele é revelado, desvelado. Fica lá, escondidinho. Porque a intuição também precisa ser desenvolvida em nós. E as pessoas reflexivas? Elas ainda não desenvolveram a intuição, ou desenvolveram muito pouco. Elas usam a razão, a lógica para a obtenção do conhecimento. Então, o que é usar a razão e a lógica? É fazer análises, é raciocinar, são caminhos mais longos, não é aquele conhecimento instantâneo que a intuição traz. Mas também, né, a reflexão é um caminho para se chegar ao desvelado, ao revelado, ao tirar o véu. Só que a intuição é instantânea. No caso da reflexão, não, é um caminho longo, né, de construção da razão, do raciocínio. O Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado pelo Chico Xavier, explica exatamente isso. Né? A evolução se deu da seguinte forma: primeiro surgiu a sensação, e da sensação foi para irritabilidade. Irritabilidade não é ficar bravo, não é ficar irritado. É um termo da biologia. Então, sensação é perceber um estímulo externo, por exemplo, uma luz que vem, né, do meio ambiente, ou um estímulo interno, algum sinal do nosso corpo, por exemplo, a fome, a sede, uma dor na parte do corpo. E a irritabilidade é o termo da biologia, que é a resposta a esses estímulos externos ou internos. Por exemplo, dependendo da quantidade de luz que chega no nosso olho, a nossa pupila dilata, contrai. Essa resposta da pupila é a irritabilidade diante do estímulo que é a luz. A planta carnívora, Dioneia, quando cai um inseto, ela não pensa assim: ai, olha, que bichinho gostoso, vou fechar as minhas folhas e comê-la. Não, ela não pensa. São reações químicas que ocorrem, porque quando o inseto cai nas folhas da Dioneia, surgem reações químicas que irritam todo o organismo da Dioneia, modificam, né, a química da planta, e aí ela fecha a sua folha de uma forma automática. Isso é irritabilidade, a resposta ao estímulo do contato, né, do inseto que está na folha. A planta sempre cresce em direção ao sol, é um fototropismo. A gente põe ela assim, perto da janela, ela vai em direção à janela. Se virar ela, depois de algum tempo, ela já também virou de novo para a janela, né? Que a luz influencia o crescimento da planta. A planta reage à luz. Isso também é irritabilidade, que é esse termo da biologia. Então, Emmanuel explica, né? A nossa evolução caminha
da sensação para a irritabilidade e da irritabilidade para o instinto. Os instintos são inatos, nascem conosco, com os animais, são padrões de comportamento para a proteção tanto do indivíduo como da espécie, por exemplo, as abelhas, que já nascem sabendo como construir uma colmeia, todas fazem sempre do mesmo jeitinho, as aves com seus ninhos. Então, a evolução vai assim, né? Depois do instinto, vai para a inteligência. Aí entra a razão, a reflexão, o raciocínio, a análise dos fatos. E da inteligência, caminhamos ou caminharemos para a intuição. E é esse conhecimento assim instantâneo da própria alma. E olha que interessante, os estudiosos dizem que a fé se desenvolveu com o homem. O homem foi se desenvolvendo, né, ao longo da história da humanidade. A fé também foi se desenvolvendo. Por quê? Porque a fé trouxe e traz muitas vantagens. Quem tem fé tem esperança, é mais solidário, é mais compassivo, tem menos medo da morte. Segundo os filósofos, a maior fonte de angústia do ser humano é o medo da morte. E quanto mais intuitiva for a pessoa, mais fé ela tem. É o resultado desse estudo, né? E mais fé, quanto mais intuitiva a pessoa, mais fé ela tem, e mais vantagens ao longo da sua evolução, né? Por tudo isso, ter mais esperança, menos medo da morte, mais compaixão. E aí fica a nossa pergunta, né? Como está a nossa fé? Principalmente nos momentos de crise, de dificuldade, quando surgem as situações inesperadas, né? Como aconteceu aí com a pandemia do Covid-19 nesses 2 últimos anos. Aí como é que a gente reage? Com aquelas emoções tipo raiva, medo, tristeza, e que nos levam ao desespero? Ou não, com resiliência, com coragem, com esperança, com fé? Tem aquela frase também fantástica, que diz: assuntos difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração, tempos difíceis treinam o espírito. É o que está acontecendo nesse momento de transição planetária. Tempos difíceis para que possamos treinar o nosso espírito. E cada pessoa enfrenta esse estresse, esse momento difícil de uma forma diferente. Mas a fé raciocinada, iluminada, atuante, né? A fé raciocinada, baseada na razão, a gente pode questionar para poder entender o porquê e o para quê, iluminada com a confiança em Deus, atuante, cheia de obras, né? Não é a fé estagnada, é agir em prol do próximo ou de nós mesmos. Então, essa fé raciocinada, iluminada, atuante, nos ajuda a compreender o porquê e o para quê da dor, nos ajuda a entender que nada acontece por acaso, que Deus não é injusto, não é indiferente, não está ausente. Quando nós atribuímos um significado à dor, quando nós atribuímos um significado à dor, nós enfrentamos melhor as dificuldades. E aí a gente já vai aprender mais depressa a lição que a dor nos traz. Porque tudo tem um propósito maior, e esse propósito maior é a evolução do nosso espírito. Então, pedindo ao nosso Pai Criador, ao nosso grande mestre, amigo, Jesus de Nazaré, aos mentores da espiritualidade, que nos ajudem a enfrentar os momentos difíceis da nossa vida com bastante fé, resiliência, coragem, paciência, que possamos entender as leis de Deus para não nos revoltarmos, para não nos sentirmos injustiçados, para que possamos obter
o melhor proveito das lições que a vida nos traz nessa encarnação. Senhor, se conosco, hoje e sempre. Muito obrigada, amigos. Que a paz de Jesus nos acompanhe todos os dias de nossas vidas.